Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas atividades. Na semana 3, nós vamos falar das sub-regiões do Nordeste. Então, nós temos a região Nordeste, que é composta por 9 estados, nós já vimos isso, mas a região ela tem algumas divisões, que é o que a gente vai ver essa semana, e essas divisões elas levam em consideração principalmente, né, características do clima, da vegetação original, então aquela vegetação que estava ali quando os portugueses chegaram, tá? Então as regiões elas levam em consideração essas características. E aí na região Nordeste nós temos 4 sub-regiões. Então nós vamos começar falando da Zona da Mata, depois nós vamos falar do Agreste, depois do Sertão e depois do Meio Norte. Então Zona da Mata, o nome é parecido com a sub-região que nós temos aqui, que é onde está Ponte Nova, né? Ponte Nova está na Zona da Mata de Minas Gerais. O nome lá no Nordeste também é Zona da Mata por conta da vegetação original, que era a Mata Atlântica. Então, originalmente, a Zona da Mata lá no Nordeste era recoberta pela Mata Atlântica. Entretanto, essa área ela foi intensamente explorada lá no início, quando os portugueses chegaram, com a retirada do pau-brasil e depois com os cultivos da cana-de-açúcar, que foi por bastante tempo a base econômica do período colonial. E para plantar precisava tirar a vegetação original, que tinha o pau-brasil, mas o pau-brasil também já tinha acabado, tá? E por isso a vegetação da Mata Atlântica foi muito devastada, mas como ela estava ali naquela região, a região foi chamada de Mata Atlântica. Outro fator que também favoreceu para o desaparecimento quase que total da Mata Atlântica foi o crescimento de povoados que acabaram se tornando grandes cidades. E é justamente nessa região da Zona da Mata, lá no Nordeste, que nós temos as maiores e principais cidades. E também ela é a região mais industrializada e desenvolvida economicamente. Porém, ela também apresenta muitos problemas sociais, né? Então, condições precárias, moradias precárias, os centros urbanos são muito precários, tem elevado índice de desemprego, os salários são baixos. Então, apesar de ser a região mais industrializada, também é uma região com muitos problemas sociais, tá? Depois, e aí vocês vão observar no mapa que está no bloco, que eu estou falando do litoral em direção ao interior. Então, primeiro eu tenho a Zona da Mata, logo depois eu tenho o Agreste. O Agreste, ele é conhecido como uma zona de transição. Por quê? Ele tem características naturais. Quando eu falo características naturais, eu estou falando de clima, estou falando de vegetação. Então, o Agreste ele possui características naturais tanto da Zona da Mata, que está antes dele, quanto do sertão, que está depois. Então, é uma zona de transição, tá? Que vai ter vegetação da Mata Atlântica, que é da região da Zona da Mata, e também da Caatinga, que é a vegetação do sertão, tá? No Agreste, nós vamos ter o predomínio de minifúndios policultores. O que isso quer dizer? São pequenas propriedades, mas que produzem variedades de produtos agrícolas. Então, uma única propriedade que não é tão grande, ela produz, por exemplo, feijão, milho, mandioca, café, algodão. Também há uma pecuária leiteira muito significativa nessa região, que está ligado à indústria de derivados de leite e também à indústria de bens de consumo, como suco, móveis, calçados, indústria têxtil, né, que é a indústria de roupas, de tecidos. Então, essa é um pouco a característica do Agreste. Saindo do Agreste e indo para o interior, nós chegamos no sertão, né? Então, como eu falei, o Agreste é a zona de transição entre a Zona da Mata e o sertão. O sertão, ele é a maior de todas as sub-regiões que nós estamos falando. No seu interior, tem ali algumas vertentes de serras, zonas de transbordamento de rios, que são úmidas e florestadas, que são chamadas de brejos.
Só que isso é raro, porque a maior parte dessa região do sertão tem um solo seco, uma vegetação típica de caatinga, que é uma vegetação seca, cheia de espinhos, retorcida, que ela é assim, não porque ela quer, mas porque ela está adaptada a um clima que é um clima quente e seco, tá? Nessa região do sertão é a região do Brasil que menos chove. Chega a uma questão de umidade tão baixa que se assemelha a um deserto, tá? A maior parte da população dessa região vive da agricultura de subsistência. O que que é isso? Eles plantam para o próprio consumo. Primeiro, porque eles não têm tantas condições de aumentar a sua produção. E segundo, que o solo e o clima não são favoráveis a uma superprodução. Então, para conseguir plantar em grande quantidade, precisa de investimento, de todo um aparato tecnológico que as pessoas não têm. Então, eles plantam aquilo que eles precisam consumir, isso quando conseguem, tá? E por último, nós temos o meio norte. O meio norte, ele também é uma zona de transição, só que ele vai ser uma zona de transição do sertão, que também está no Nordeste, para a Amazônia, que não está no Nordeste, sim no Norte. Mas é uma zona de transição. O meio norte é a última das regiões do Nordeste. Essa região ela tem uma vegetação típica que ela é chamada de mata de cocais. É uma vegetação diferente. Só que ela já foi praticamente toda devastada pelo extrativismo, tá? A economia do meio norte ela está baseada principalmente na criação de gado e na cultura do algodão e do arroz. Então, eu falei um pouquinho das características de cada uma dessas sub-regiões. Nas atividades, vocês vão fazer ali, colocar o nome de um estado de cada uma dessas regiões. Então, é só vocês pegarem esse mapa que está na semana 3 e comparar com o mapa que está na semana 2 para vocês saberem o estado que fica em cada uma dessas sub-regiões. Ok? Então, qualquer coisa é só me chamar que eu estou à disposição. Tchau e até a próxima.